eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. O homem terá por inimigos os de sua casa. Depois ele diz: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas o contrário, a divisão. Então estão vendo que o trecho bíblico, aí o comentário dos Espíritos começa dizendo que toda ideia nova traz contraste, traz choque. Essa ideia que o Cristo está apresentando, que veio trazer a espada, e o Evangelho está dizendo que Jesus não se contradizeria, né? Que ele, o Cristo, que era todo amor, toda doçura, todo equilíbrio, ele não viria com a intenção de causar conflito. Mas ele sabia que a presença dele, cumprindo a programação que ele tinha, ia gerar uma cisão muito grande. E até hoje, toda ideia nova causa cisão. Eu estava pensando, se você encontra Sócrates, ele trazia ideias, ele dizia que, usando da maiêutica, que era a técnica que ele usava, porque a mãe dele era uma parteira, e ela dava à luz fisicamente às crianças. E o Sócrates disse que, assim como a mãe dele, ele dava à luz àqueles que queriam conhecer a verdade, né? Então ele usava um procedimento que era questionando a própria pessoa para que ela revisse ou aprofundasse os seus valores. Então ele dizia, eu sou uma pessoa, passava por ele e dizia assim, eu sou humilde. Aí ele dizia, a maiêutica era isso, o que é a humildade para você? Aí a pessoa ia começar a querer responder, e no final ela parava e talvez ela mesma entendia que talvez não fosse humilde. Então sempre que ele colocava uma pergunta, ele trazia, a pessoa dizia, eu sou feliz. Então ele levava as pessoas a uma cisânia. Uma pergunta abriu uma vala para uma pessoa que não amadureceu. As pessoas hoje, eu vejo, nós, às vezes confundimos, né? Eu vejo falar das crianças alfa, tem até uma palestra antiga do Divaldo, e a pessoa, porque vê um menino falando tudo no mundo, acha que o menino é o alfa. Ele é cheio de informação, mas a informação não tem nenhuma profundidade. Se você começar a usar a maiêutica com ele e colocar ele em problemas nas relações dele, ele entra em choque. Ele tem toda a informação do mundo, mas sem problema. Porque ele ainda não vivenciou os problemas. As grandes respostas vão ser dadas por nós em relacionamento. Quando a gente passar pelos problemas e olhar aquela instante de resposta que a gente tem e aplicar, aí é que é o negócio. É o colega olhar para o outro que terminou um casamento e dizer, se fosse eu era assim, e na hora que ele acabar o dele, ele agir como ele disse. Aí é que é a questão. E não tem sabedoria para isso, tem vivência, tem presente para ser visto. Abrir a boca no centro espírita, que faz a parte, que quer ser melhor do que ele mesmo, mas nas relações dele, ele vive ou ela vive de pensar a vida do outro, de criticar o outro, fugindo da própria vida. Quer dizer, ele é cheio de conceitos, mas é raso, não aguenta um empurrão. É igual um cara bem forte, sem técnica, aí ele quer encabular pelo peso, pelo tamanho. Aí chega um cara bem pequenininho, que tem uma técnica de luta boa,
Acabou-se. Acabou-se o grande. É a história de Davi e Golias. Porque não tem esse negócio. Sabedoria, ela se apresenta no presente. Aí é que vem. Pode ler todos os livros do mundo. Pode fazer todas as palestras do mundo. Eu quero ver na hora do problema. Aplicar. Então, um adulto maduro se reconhece de tanto cair e levantar quando ele quer realmente crescer. Mas o povo confunde muito a evolução com cheio de resposta na boca. Olha para o lado que quer enxergar e diz que o mundo está lá em cima, ó, e não está. Outro dia eu fiz um vídeo, até passei para o Sérgio, a gente estava conversando sobre isso, sobre os 17 objetivos da Organização das Nações Unidas, e objetivos do desenvolvimento sustentável diante dos problemas que o mundo está passando. Até passei aqui por cento, chocante o que o mundo está passando. Aí o pessoal, não, o mundo está mais evoluído. Não, rapaz, é uma parte tá e outra não. Mas como é que pode ser isso? Vá ler o A Caminho da Luz. Quando o Emmanuel fala dos exilados de Capela, aquele mundo avançou. Uma parte grande das pessoas não avançou. O que aconteceu? Uma parte avançou e a outra foi desterrada para mundos como a Terra na época. Não é isso que diz o livro A Caminho da Luz, que o Edgar Armand fez um só para explicar o exilado de Capela? Mas a gente quer olhar logo assim, a precipitação. Não, o mundo já está todo avançado. Que conversa. Ver um menino falando porque ele assiste muita televisão, porque tem muito programa informativo, porque ele vê jogo, porque ele tem habilidades, achar que ele é maduro. É uma precipitação. Só há maturidade em relação. Aí eu estou olhando aqui para a Socorrinha, e ela, um debate outro dia, que a pessoa colocou, não, o autoconhecimento e tal, e eu falo de autoconhecimento, mas ele sozinho serve de nada. Por quê? Porque ele não aguenta, é igual esse grandão, não aguenta um assopro. A pessoa que tem um relacionamento que no momento não aconteceu como ela quer, aí ela se cerca de esculhambar o outro para ela, dizer que o outro não presta, que não vale nada, aí diz para os outros, e porque ela não aguenta um assopro, ela não aguenta o assopro da presença dele na frente dela, que ela cai. Maturidade é essa? Que tem que estar todo dia se drogando de más informações, de fantasias, criticando o outro, atacando o outro para ela, quando na verdade o que ela tem é medo de ver o outro, porque se vê, o gigante cai. Aí foge em outros relacionamentos, em outras situações, e diz que isso é autoconhecimento como uma autossalvação. Não, isso é ilusão. Maturidade é resolver de verdade. É olhar para o tamanho do problema, entender o problema e se colocar a resolver. É o Cristo chegar e sentir que vai ser entregue, que vai passar pelo que vai passar, sentir a pressão, pedir os companheiros que aguardem, subir no monte, suar sangue e dizer, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha, porque eu estou aqui não é para passear não, eu estou para cumprir o meu papel. Aí ele sentiu, quando ele olhou para baixo, que viu os guardas, ele viu que era para ele fazer o quê? Eu vou realmente ter que passar por tudo aquilo que eu estava imaginando. Pensei até que eu estava endoidando imaginando aquilo, mas agora eu sei, é verdade. E eu estou aí, estou aqui para passear não, estou aqui para amadurecer,
para enfrentar, no sentido de me posicionar na vida, ver como é que eu me posiciono diante das mudanças da vida, quando as coisas não são como eu quero que elas sejam. Como é aceitar? Aí é me portar com humildade, com grandiosidade, com generosidade. Mas veja se nós não fazemos isso. Por medo da nossa reação, nós criamos vários bloqueios e chamamos isso de, às vezes, autoconhecimento como uma autossalvação. Cuidado, viver é importante, a solitude, vez por outra, se afastar para pensar, ter um desligamento emocional, mas se afastar para se encher de ilusões e não enfrentar o problema, não voltar, serve não, porque passam milhares de anos e não se resolve. Por quê? Porque era uma coisa que a gente tinha que resolver. Por chato que seja, tem conversa que a gente tem que ter, e essa conversa começa conosco, para que a gente entenda o que a gente passa. É aí que vem a espada. Não é que ele vem para cortar nada não, mas é porque a compreensão crística, que Cristo quer dizer iluminado, né? A iluminação faz a gente enxergar melhor. Quando a gente enxerga melhor, é quase impossível que a gente continue do mesmo jeito. A gente entende a mudança e começa a mudar, sem lutar, também sem se submeter, mas entendendo qual é o nosso verdadeiro lugar, o nosso papel, e nos reposicionando. Aí é ver, porque tudo passa, tudo se transforma. Ele estava falando aqui de uma tradição do Império Romano. Império, você imagina aí o pessoal reclamando de governante, né? Eu me lembro, dentro da minha pouca idade nessa encarnação, sempre o povo reclamou de presidente. Aí tinha uma época que o primeiro presidente que conseguiu se candidatar 2 vezes no meu tempo, né? Eles queimavam bandeiras e tal, passou o cara, passou o partido, passou praticamente tudo. Aí veio outro. Aí passa um tempo, 10, o que são 4, 8, 10, 20, aí depois se acaba com arraso. Aí vem outro. Todos os que vêm se colocam como se fosse dominar o mundo, mas só que tudo passa. E eu estava olhando, é pouco no Brasil, porque Dom Pedro II governou 60 anos. E quem é que fala de Dom Pedro II hoje? Os egípcios, que a gente fala com a saudade do povo egípcio, principalmente com a queima da biblioteca de Alexandria, os textos que a gente perdeu, a sabedoria deles. Mas foi em torno de 1500 anos tudo, é muito tempo. Mas já faz muito mais tempo que passou. Roma, desde Ascânio, em Alba Longa, no primeiro reinado, até o fim, com a queda de Constantinopla, durou praticamente 2000 anos. E você olha para a Itália hoje, faz pena. E o que é esse tempo para Deus? Nada. Passa. E era nesse momento que o Cristo aparece com as ideias de que nós temos que trabalhar a compreensão, a humildade, ajudar,
independentemente da posição, independentemente do sangue, governar por mérito, que vai ter um choque muito grande com o império que na época era forte. Foi o auge do Império Romano. Do reinado de Ascânio, o primeiro rei, mais ou menos até a época do Cristo, já tinha 700 anos, mais ou menos. É muito. E do Cristo até a queda de Constantinopla são mais ou menos uns 1450 anos. E eu só tenho 39. 1450 anos dessa conversa que Jesus está tendo aqui. Foi quando os turcos, primeiro, 800 anos depois, na Europa, que acabou tudo. Ficou só do Oriente, que foi mais uns 800 anos. E os otomanos, os turcos, tomaram Constantinopla. Aí acabou. Pronto, não tinha mais nada. E o Cristo diz que incomoda. Quando a gente quebra essa história e chega naquela quadrilogia escrita pelo Chico Xavier, ditada por Emmanuel, que começa com a saga do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, era a época do Cristo. O cristianismo ascendendo, a mulher do Lentulus vai tentar ajudar o Cristo com Pilatos, não dá certo. Depois, no tempo de Nero, ela vai ser devorada pelos leões. O senador não queria conversa nenhuma com o cristianismo, mas precisou falar com Jesus para curar a filha dele, era Flávia, que tinha lepra. 50 anos depois, esse senador volta como um Nestório, né? Um escravo grego que era professor. A escravidão dele, ele ensinava. Um caso parecido tem um dos estoicos, também era escravo e deixou, né, uma obra. Passa mais tempo depois o livro Ave Cristo. No Ave Cristo, ele, aquele senador, é um nobre, mas decaído, liso. E vive com o nome da família, mas não tem recurso. E a mulher vive de farra e ele é cristão, com a filha. É um dos mais lindos, né? Ave Cristo. As duas vezes que eu li, me lembro muito de ter chorado. Ave Cristo é fantástico. Porque o Renúncia já estão na Espanha. Aí já é pós-Império Romano. Ele é um padre. E dizem aí que depois dessa história ele reencarnou aqui. Acho que ele foi o Padre Manuel da Nóbrega. Que esse rapaz é o Emmanuel. Que era o senador, que procurou o Cristo, que levou a filha com lepra e mandou as pessoas procurarem o Cristo, porque ele, senador, não ia se rebaixar a falar com Galileu. E o Cristo apareceu no jardim da casa dele e disse para ele, 2000 anos antes,
eis um momento determinante da tua vida. Tu vai me dizer, tu vai me seguir agora ou daqui a mais algum tempo. Já pensou se dissesse para ele que ele ia terminar como um padre e depois o orientador dessa doutrina cristã? Ele não acreditaria nunca. Dissesse para ele, senador, que 50 anos depois ele era um escravo, que mais ou menos 150 anos depois ele era novamente um romano mais liso, sofrendo nas incompreensões no relacionamento altamente doentio com a mulher, mas com a glória de ter uma filha que era unha e carne com ele, altamente compreensiva. Então, se a gente soubesse, e no final está aí, Emmanuel, que para alguns dizem que já reencarnou, vive, encarnado, né? Ele nunca morreu. Um negócio desse choca, uma conversa dessa choca. Nós estamos vivendo tempos tão estranhos que igreja com igreja briga, que o Papa fez uma reunião com a Cúria no Natal e colocou 15 doenças que tinham dentro da Cúria e dentro da igreja inteira, que dentro das outras igrejas protestantes está cheio de conflitos, que nos centros espíritas tem conflito. Outro dia eu fui falar num centro e tinha um senhor que conhecia a história do espiritismo no Ceará inteiro, e ele falando da União Espírita Antiga para a questão da Federação Espírita, que é assim, diz assim, rapaz, você está em qual centro? Tal centro. É da federação? É não, pessoal. É, né? É, ora se não tem. Eu contando a história do João de Deus, ele chegou aí lá no Chico Xavier e tal. Aí o pessoal, não, mas esse senhor é sempre assim. Quando quer assumir a perspectiva religiosa, desvirtua. Por quê? Porque religião é algo que faz a gente se religar conosco e com o Criador. A pessoa só quer se religar à religião se for para ser instituição. Algo institucional, estrutural, material. Não quer entender que o aspecto religioso é algo que nos leva a maturidade espiritual. Aí fica o pessoal brigando pelas instituições. É só se repetindo. Quando São Francisco, mais ou menos São Francisco, século 13, 1200 e uns quebrados aí, acho que é por aí, ele vai procurar o Papa. Renato, é porque ele queria então uma instituição e tal. Não, é porque havia várias igrejas no interior da Itália que fizeram a igreja era caída. Por quê? Porque não tinha ninguém para ir celebrar, porque não dava rendimento adequado para manter uma igreja. E ele se sensibilizou com aquilo e entendeu que o papel dele, na vida dele, naquele dia, era reconstruir as igrejas. E ele começou a pedir comida para ele, sem guardar. Pediu o café, o almoço e a janta e pedia material de construção para ajeitar a igreja, e ele sozinho começou a ajeitar a igreja. Depois começou a vir gente. Então eles oravam e tal, e ajeitavam a igreja. O que aconteceu? Começou
aquele grupo a ter um respeito, e eles celebravam, assim, iam rezar com o povo. Ora, quando começou a crescer, o pessoal começou a doar. Padres que não queriam ir para aquelas igrejas começaram a ter suscetibilidades e denunciaram ao Papa que alguém que não era padre estava praticando ritos que só padre pode prestar. Naquele tempo, isso dava o quê? Inquisição, tortura e morte. E começaram a questionar o grupo de amigos que se reuniam para isso, que eram pobres, optaram pelos 3 nós, né? Acho que é humildade, caridade, pobreza, coisa assim. Naquela roupinha. E começou a ter gente, vindo gente, e aumentando o número de igrejas reformadas. E aumentando as denúncias contra eles lá no Papa. O que São Francisco viu? Rapaz, eu estou fazendo só o que Jesus dizia, o que eu li é isso. Ele andava pregando, rezando, cuidando dos pobres, lavando os pés dos doentes, cuidando dos doentes, pedia para ele comer, dava para os outros. Eu quero viver esse evangelho vivo. Não estou fazendo nada demais, eu não digo que sou padre, nada. Mas eu oro, eu rezo um Pai Nosso, eu canto, eu me alegro com as pessoas. Dizem que São Francisco era muito alegre, né? Coisa mais legal, né? Por que a gente é tão trancado? Por que a vida da gente tem que ser uma tragédia? Por que a gente não ri? Por que não é legal? Por que a gente não trabalha isso assim? Aí, ele se juntou com os outros, lembra? Ele é da Itália, é de Assis, e foram a pé para Roma, para serem recebidos pelo Papa. Ele queria esclarecer o que estava acontecendo. Aí já tinha um grupo maior, parece Santo Antônio de Pádua já andava com eles, falava muito bem. E saíram a pé para Roma. Quando chegaram lá, ó, o impacto, ó, você chega para fazer uma coisa, você incomoda. Tá aí, ó, o que eu ia dizer, Sócrates morreu com a condenação para tomar veneno, porque estava corrompendo a juventude. Jesus, crucificado. Jordano Bruno, que disse que a terra era redonda, morto. Qualquer um que traga uma ideia diferente, ele é expulso. O Osho, que era o Bhagavan Rajneesh, ele montou uma cidade nos Estados Unidos altamente próspera. E lá em uma cidade chamada Esquilo, ele acabou tendo que ir embora, ele foi praticamente expulso de lá. Qualquer pessoa que traga ideia nova, pertinente, que comece a funcionar, tem rejeição, é espada. Aí São Francisco, querendo ajeitar, foi lá falar com o Papa. Dizem que o Papa não o recebeu. Quem fala muito bem é aquele cearense, que tem uma mente fantástica para a história antiga, qual é o nome dele? Vive no Paulo Oliveira, foi no Jô Soares, esqueci, muito bom. Aí ele disse que o Papa, quando viu os franciscanos, né, que era tudo paupérrimo, tudo roupa de esmoléu, fedorento, e disse, manda esses porcos irem dormir com os porcos, eu não quero conversa com eles. Mas disse que o Papa passou a noite tendo pesadelo, e disse que um anjo dizia para ele que ele recebesse, e no outro dia ele recebeu, e São Francisco pediu, só isso, que deixassem eles fazer o que eles estavam fazendo. Aí o Papa disse, se for para isso, tem que criar uma ordem para ordenar vocês. Aí se for, vamos criar a ordem dos irmãos menores. E tinha uma mulher depois que criou a ordem das Clarissas, Santa Clara. Pronto. Resumindo, não tem quem trabalhe que não incomode. Não tem como agradar a todo mundo, mas o papel não é esse. O papel é tentar desenvolver o reino de Deus dentro de cada um e cada um fazer a sua parte.
Não dá para ficar indo atrás de quem não quer. É estar trabalhando e isso traz. E tentando quem está trabalhando, já concluindo, se sempre melhorar o que está fazendo. Ponto. Mas que vai incomodar, é como dizia o Buda, última frase. Quando eu estiver ensinando alguma coisa, eu apontar para uma estrela, olha para a estrela, não olha para o meu dedo não. É bom para ti. Muita paz. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.